Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Saber Saúde Science. Tudo bem? Aguardando vocês entrarem aí na sala. Olá, boa noite, doutora Keila. Já vou lhe chamar. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma live super especial e que eu aguardei bastante para estar aqui conosco. Então, eu desejo que todos nós possamos aproveitar bastante essa noite. Olá, Olá. Boa noite. Boa noite, doutora Keila. Tudo bem? Mais cedo, acabei entrando na hora. Tá ótima. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que prazer. Prazer é todo meu. Inicialmente que a senhora se apresentasse, por favor, para todos nós. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro conhecer terras novas e a internet agora está favorecendo isso, proporcionando a gente essa oportunidade. Fico muito feliz. Realmente valeu a insistência. A gente na conversa foi vendo que foi dificuldade de agenda. Agora o único meio de comunicação que a gente tem é a internet, graças a Deus. E as coisas estão fluindo muito bem. É só botar ali na sequência que a gente consegue dar conta do recado. Isso mesmo. O meu nome é Keila Mota, eu moro aqui em Vitória do Espírito Santo, mas eu já tô capixaba já de coração, eu sou carioca, eu sou do estado do Rio de Janeiro. E eu vou contar um pouco como aconteceu comigo, como foi a minha história, porque a gente vai entendendo como que a coisa acontece, né? Aonde vem a dificuldade. Hoje em dia, a tecnologia, o veículo de informação, ele facilita porque a gente tem acesso à informação. E ele dificulta porque a gente não tem como filtrar a verdade, a veracidade daquela informação. É tanta fake news, é tanta coisa que a gente fica confuso e a gente fica inseguro. Então, e isso acontece com a gente, profissional também da área da saúde. A gente tem as nossas fontes que a gente confia, mas a gente é bombardeado com tanta informação nova. E eu aprendi ao longo da minha vida que o que eu não sei não é porque não existe. De repente eu não tive a oportunidade de ter aquela informação. Para eu não ficar com um olhar viciado que tudo é fake news ou que tudo é verdade. Então, por mais absurda que aquela informação possa me parecer, eu não isolo, eu não descarto. Eu vou atrás da possibilidade daquilo ser verdade. Porque hoje em dia a gente está se surpreendendo tanto com informações positivas e a gente às vezes perde a oportunidade de passar por aquela experiência porque a gente já fez um pré-julgamento que aquilo não poderia ser possível, mas sem vasculhar uma fonte mais segura. E eu aprendi isso com as minhas experiências mesmo. Então, eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos, lá no Rio de Janeiro. A gente entra numa faixa etária que a gente acredita que tudo é possível. E isso é uma delícia. A gente vai com garra, com toda a vontade. Fiz os meus 6 anos de faculdade de medicina, saí no ano de 2000, por isso que esse ano eu comemoro 20 anos de formada. Assim que eu saí da faculdade, o último ano da faculdade, a gente tem a opção de fazer todo aquele ano na prática em algum outro hospital que não seja faculdade. E eu tive a oportunidade de conhecer o Hospital da Marinha no Rio de Janeiro, o Hospital Naval Marcílio Dias. Fiz meu último ano lá, me encantei com duas situações. Com a estrutura física do hospital, que era longe de tudo que eu conhecia. É o hospital referência das 3 forças no Brasil, então ele dá cobertura ao Exército e Aeronáutica e é referência nacional. Eu fiquei muito impactada com aquilo e eu nunca tinha convivido com uma estrutura militar. A minha família não é de militar, eu só ouvia falar. E eu ali, como aluna, morei no hospital nesse ano de internato. Então, morei lá dentro, vivi aquilo ali e tive uma percepção muito positiva do regime militar na saúde ali, como médica, naquele sistema, naquele local.
aonde tinha Uhum. regra, tinha planejamento, tinha hora para tudo, era tudo planejado e com planejamento tudo era alcançado. Se eu não sabia, eu tinha tempo de correr atrás, eu nunca era surpreendida. Era tudo muito planejadinho e eu gosto disso, de saber o que vem pela frente. Enfim, acabando esse ano, me formei e me alistei como voluntária para a Marinha. E também fiz a prova de residência de clínica médica para esse mesmo hospital. Ou seja, a gente se forma, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente vai fazer cirurgia, ou a gente vai fazer a clínica de consultórios. Eu sabia que eu queria consultórios, fiz a residência de clínica médica e passei para a prova dentro do Hospital da Marinha e fui chamada como voluntária, para servir a Marinha como voluntária. Daí eu fiquei mais 3 anos morando nesse hospital. E a grande escola para minha vida pessoal e profissional foi que nessa experiência eu consegui me alistar como voluntária para várias missões. E a que mais me chamou a atenção foi uma que eu morei no navio, saí de Manaus a Roraima, fiz toda a fronteira da população ribeirinha e recém-formada, com toda a teoria na ponta da língua, com toda a informação, com todos os remédios na ponta da língua, doida para começar a praticar. E nessa aventura, o navio ele tem um helicóptero, porque nem todo local o navio chega. A gente passava um rádio e eu sabia o que estava me esperando. Se era um parto, se era um sangramento, se era uma cirurgia com uma cicatrização difícil. E quando eu chegava lá, já tinha um agente comunitário de saúde que prestava os primeiros socorros. Ali eu conheci uma medicina que a faculdade nunca tinha me apresentado. Ali eu vi hemorragias melhorando e tudo, febre, infecção, hemorragia, partos complicados, com coisas que eles faziam que eu não tinha noção. Tinha chá, tinha Hum. creme, tinha pasta, tinha oração, tinha ritual, tinha canto. Tinha um negócio que quando eu chegava, a coisa estava controlada e eu fazia o que eu tinha de orientação e de informação. Eu acho que todo profissional ele dá o melhor que ele tem, dentro do que ele teve condição de ter de informação. E eu, recém-formada, perito em fazer diagnóstico de doença e tratar com remédio, eu caí nesse universo aonde outras coisas que eu não fazia a menor ideia do que eram, também tinham efeito. Trouxe aquilo para minha vida, passei por essa experiência ótima, não vou contar em detalhes, mas tem aventuras incríveis nesse caminho de descobertas. Mas me formei, fiz os 2 anos de clínica médica e eu fui uma Uhum. criança que eu tive muito sucesso na minha saúde, da minha infância, com homeopatia. Hum. Depois de ter feito todos os tratamentos convencionais com antibiótico, eu tinha sinusite crônica de repetição, criei Ah. cistos no meu maxilar com indicação cirúrgica muito nova. Aí minha mãe falou assim: antes de operar, vamos ver o que que é esse negócio, o que que é homeopatia e o que que isso pode trazer para ela de resultado. Tive resultados incríveis, não só na parte física, como na parte emocional. Uma criança tímida, medrosa, não sabia me defender. E, enfim, ele começou a trabalhar isso e, de alguma forma, o meu comportamento na infância foi mudando. Minha mãe percebeu alguma coisa diferente. E depois aí voltei para a fase adulta. Me formei, fiz clínica médica. Nunca ouvi na faculdade, nunca ouvi falar em homeopatia. Nunca ouvi falar em física quântica. Nunca ouvi falar em dinamização. Eu falei, gente, não é possível. Eu sou médica, eu tenho a responsabilidade na minha mão de melhorar, de atenuar, de oferecer ao outro recursos de saúde. Eu fui beneficiada com coisas que ninguém nunca me ensinou. Da onde veio isso?
Aí daí começou a curiosidade e as experiências daquelas aldeias indígenas onde eu chegava, alguma coisa ali acontecia e dava certo. E num congresso de medicina convencional, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. A medicina é a arte, como é que é? É alguma coisa, eu vou lembrar depois, é a ciência é a verdade temporária. Alguma coisa, daqui a pouco vem a frase completa. Uhum. Mas a Uhum. medicina é feita de uma ciência que a verdade é transitória. Medicina é a ciência, né, das verdades transitórias. Eu falei, peraí, se Que é rico. transitório, será que aquilo da faculdade, só aquilo que é real? Se aquilo que funcionou comigo quando eu era pequena funcionou e aquilo ninguém me disse, por que que ninguém me disse? Então, por que que eu quero contar essa história para vocês? Aí, enfim, eu fui fazer homeopatia. São 3 anos de formação, onde o primeiro ano é só física quântica. E eu aprendi que não é sempre o remédio, quanto maior a dose, mais forte ele é. Né? Na física quântica, a gente vê que, de repente, Tudo pouca menor. quantidade daquela substância tem um maior efeito. Aquilo foi dando uma loucura na minha cabeça, mas uma loucura gostosa, desafiadora, aonde eu poderia fazer muito mais do que eu imaginava que fosse capaz. Só que para isso eu tinha que correr muito atrás, eu tinha que estudar muito, eu tinha que pesquisar da onde tudo aquilo vinha. O que eu quero dizer para Sim. vocês com isso? Nem sempre o que nos é passado é suficiente para que a gente chegue nos resultados que a gente merece, que a gente procura, que a gente gostaria que fosse. E muitas vezes a gente aceita, você não pode, você não vai, isso não é para você, porque você não passou por outras experiências científicas, respaldadas, robustas, estudadas, mas que não fazem parte da nossa cultura ocidental, onde tem uma Entendo. economia, um mundo capitalista, onde eu tenho outras indústrias aí atrás fazendo com que esse país funcione. Eu tenho a indústria dos alimentos, eu tenho a indústria dos remédios. Será que é tão importante assim eu levar informações que não entre nesse mundo capitalista, mas que tem resultado eficaz? E quando eu descobri, estudando a medicina chinesa, a medicina oriental, a fitoterapia e tantas outras coisas, que o conceito do médico oriental é aquele bom médico, é o que não deixa o seu paciente adoecer. Cada vez eu fui ficando tão confortável e menos culpada de que o que eu aprendi na faculdade era o máximo que aqueles profissionais podiam me passar e eles estavam limitados a uma grade curricular de interesse do mundo capitalista onde a gente vive. Mas não é porque aquele quadrado me foi passado que eu tenho que ficar parada e presa naquele quadrado. Eu tenho liberdade de escolha. Eu posso procurar o que faz sentido para mim. Eu posso respeitar, sim, os profissionais conservadores, porque eu sou uma delas e eu só fui ela exclusivamente por quase 7 anos. Fiz especialização em endocrinologia, estudei os hormônios, as doenças, né? Toda especialidade médica estuda doença. Não pergunta por que que aquilo aconteceu. Então, eu estudei as doenças dos Infelizmente, hormônios. essa foi a sua frase que mais me chamou a atenção. Quando a senhora falou que o médico chega atrasado, que o médico, quando chega, a doença já está instalada. E nós, no Brasil, temos o péssimo hábito de não priorizar a nossa saúde. A gente só dá atenção para o nosso corpo quando esse corpo já está falhando, quando já tem alguma disfunção, alguma doença. E aí a necessidade de um tratamento mais agressivo, talvez, ou de uma coisa mais ampla ou mais cara,
acaba acontecendo porque você não deu aquela devida importância à sua saúde. Eu achei muito lindo quando a senhora falou sobre isso. O médico chega atrasado, quando ele chega, a doença está instalada. Por isso que eu falei, nossa, eu preciso que ela venha para ter saúde. Mas E é eu bem fiz isso mesmo. questão de contar essa história para mostrar que a dificuldade acontece com a gente também. Imagina a Sim, frustração de uma pessoa que se dedicou 6 anos na faculdade, 2 anos de especialização de clínica médica, mais 2 anos de endocrinologia, atualizada em todos os congressos e todos os estudos internacionais. Eu ia para o consultório, chegava uma paciente com hipotireoidismo, tireoide produzindo poucos hormônios. O que eu aprendi na faculdade? Eu tenho que pedir o exame de hormônio da tireoide dela, e que é o T4 livre, eu tenho que pedir o TSH. Se tá faltando hormônio, eu tenho que dar hormônio a ela, eu tenho que dar remédio. E se tá normal, eu não tenho que dar remédio. Aí ela vinha com o sim. hormônio lá embaixo. Aí eu falei, graças a Deus eu sei o que eu vou fazer. Aí eu dava o hormônio na dose adequada. Ela voltava com o exame depois, com o exame perfeito, ou seja, eu acertei na dose, eu acertei o remédio, o exame está impecável. Mas aquela infeliz sentava na minha frente e falava, doutora, não é possível, meu cabelo não para de cair, eu tô inchada, meu intestino não funciona, eu vou para academia, eu tô morta, eu tô exausta, eu não emagreço, minha libido tá zero, eu tô triste, eu tô desanimada. Eu falei, meu Deus do céu, aí qual é a resposta depois que você vira essa pessoa de cabeça para baixo? Você deve estar estressada, você precisa de férias. Mas eu ficava com vergonha de falar para todo mundo que estava estressado e que precisava de férias. Eu falei, gente, não é possível que eu não tenha o que fazer por essa pessoa, né? Será que esse exame é suficiente? Será que a vida dela se resume a um check-up? Açúcar, colesterol, triglicerídeo, hormônio. Eu falei, gente, o que compõe a vida dessa pessoa? Quem ela é? O que ela come? Como ela dorme? Com quem ela vive? Como que é a rotina dela? Como que é a qualidade emocional dela com as pessoas que elas se relacionam? Eu preciso saber mais. Na verdade, eu preciso saber quem ela é. E não um papel. Não é possível que um papel vai representar a essência e a individualidade daquela pessoa que está na minha frente. Então, quando eu comecei a me interessar pelo detalhamento da rotina, do que come, de como as coisas começaram, de traumas, de experiências negativas, de perdas, nós somos as experiências que nós vivemos. E isso fica registrado no nosso corpo. E registra o emocional, joga para as nossas células aquela energia que a gente sentiu. Isso é muito fácil de entender. Se eu fizer um desafio para vocês agora, eu quero que todo mundo, a gente está com quase 100 pessoas aqui agora. Eu quero que cada um de vocês lembre de um momento que você se orgulha de ter vivido. Um momento que representa alegria, que representa felicidade, que representa vida, que representa um propósito de você estar aqui hoje. Cada um vai lembrando aí alguma coisa que representa isso para você. Quando você para pensar nisso, ó, o olho arregala, a pupila dilata, a gente respira fundo, dá até uma sensação de arrepio, que é a que eu tô nesse momento, que quando a gente lembra, a gente se emociona e o nosso Sim. corpo traz pra gente a memória que ficou registrada da energia do que aquilo representou pra gente. E aquilo não está só aqui, não. Aquilo está no corpo inteiro, aquilo está em todas as células. E a gente tem a capacidade de recrutar a energia que a gente quer recrutar. Mas para isso, a gente tem que ter essa informação. A gente tem que ter a capacidade de escolha. E a gente só tem essa capacidade sabendo que a possibilidade existe. E quando a gente acabou de lembrar do filho
trabalho, da aquisição profissional, da recuperação de uma doença, de uma superação, de uma promoção, da viagem fantástica. Tudo isso você de novo reproduz no seu corpo aquele pico de endorfina, de dopamina, de serotonina, de tudo que transforma a reação física. Então, se você arregalou o olho, se a pupila dilatou, se você arrepiou, se você respirou fundo, isso é uma consequência dos hormônios que você, sem saber, já mandou o comando para o seu organismo. E eu não vou fazer o exemplo contrário, não, mas eu só vou informar que para lembranças tristes, para traumas, para perdas, a gente já muda. A gente muda a entonação da voz, a gente muda o olhar, a gente muda a postura. E isso também é consequência daquela energia que eu vivi naquele momento com menos intensidade, porque hoje eu controlo essa energia. Eu não vivo mais da mesma forma. Eu sei que ela passou, eu sei que foi um degrau para eu estar aqui hoje, para eu aprender novas coisas, para eu amadurecer, para eu evoluir. E eu não preciso mais sofrer com a mesma intensidade. Eu posso controlar isso. Então, aquele pico de cortisol, de adrenalina, de hormônios ruins que me ativam a doença e a inflamação, eles já estão mais atenuados, eles estão mais controlados. Mas por que eu tenho essa capacidade? Estudei muito, me submeti a muitas terapias alternativas que não só prescrição de medicamento, busquei outros profissionais, busquei compreender o que eles fazem e delegar a eles essa função, porque eu não quero saber tudo. Eu quero conhecer quem saiba para poder complementar aquilo que eu escolhi fazer, que é epigenética. Eu me formei no ano de 2000. Em 2003 saiu o projeto Genoma, com epigenética, nutrigenética, nutrigenômica, ou seja, essa informação foi apresentada à ciência quando eu já era médica, com 3 anos de formada. Então eu tive que correr atrás disso tudo. E o lindo da vida é você se permitir saber que não sabe, que tem muita coisa pela frente, que tem muita opção, tem muita alternativa em todos os segmentos da vida. E tem sempre um doido como eu, um curioso, que está lá se aperfeiçoando para crescer como pessoa, se realizar profissionalmente numa missão, que eu digo que eu não escolhi a medicina me escolheu muito antes de eu estar aqui. E eu só aceitei, abracei, e a cada dia eu só faço por onde ser merecedora de ter sido escolhida para exercer essa missão com uma responsabilidade tão divina, tão brilhante, que exige tanto da gente, que é tão sofrido, mas que é tão lindo, sabe? Que me emociona e eu fico muito feliz mesmo de ser uma privilegiada, de poder ter um olhar diferente dos meus colegas, entendendo a limitação e a escolha deles e desenvolvendo cada vez mais essa minha insatisfação crônica em busca de informação, em busca de novos colegas, de novas diretrizes, porque eu acredito que a união transforma, a união tem o poder de transformar. E por isso que mesmo com essa agenda lotada e demorando, eu falei, peraí que a gente vai conseguir alinhar e ajustar, porque eu não perco a oportunidade de conhecer pessoas assim como você também. Gratidão, doutora Keila, gratidão. Eu falo muito, essa tecnologia que nós estudamos, ela vem de muitos e muitos anos, ela começou ali na Rússia, depois os japoneses pegaram, os japoneses são muito sábios, né? Então eles estudaram a tecnologia com a intenção de manter as pessoas o mais saudável possível. Para a senhora ter ideia, tem algumas empresas no Japão que utilizam o fóton, que é essa união desses 5 metais, que emite essa onda de infravermelho longo, usa dentro da tinta para passar em parede.
A ideia dos japoneses é que emita essa onda de infravermelho nesses ambientes fechados, onde ficam muitas pessoas ali trabalhando, sem o contato com a luz solar, em ambientes muito carregados de uma energia que tem uma frequência nociva para as nossas células, aonde ocorre maior caso de doenças por conta disso. Então, eles pensam na questão da prevenção para que aquele funcionário dê o menos prejuízo possível, para que ele seja o mais saudável possível e dê menos prejuízo para a empresa. E o mais produtivo possível, né? E mais produtividade, isso. Eles utilizam fóton em escova de dente, então lá o nível de cárie e de tártaro é quase zero. As pessoas que utilizam isso em escova de dente, não usam creme dental, eles não têm cárie, não têm tártaro. Nós estamos fazendo aqui no Brasil, eu e o Dr. Marcos, que é um dentista, um trabalho com fototerapia e o tártaro, e a gente está tendo um efeito de 99% de melhora desse tártaro, de tártaros graves. Então, assim, a ideia é que a gente utilize esses produtos na intenção de melhora de determinadas patologias. Hoje eu sou uma referência com relação a esse assunto, então tem muita gente no Brasil e no exterior que me pede consultoria de como utilizar os produtos para determinadas patologias, mas existem pessoas que falam para mim assim, poxa, doutora, não funcionou tão bem, isso cura, isso melhora, com o meu filho não deu tanto resultado, até que ponto a tecnologia vai. Então, a ideia da senhora falar que hoje, principalmente quando eu disse que ia falar daqueles 6 pilares da saúde da mulher, né? É mostrar para as pessoas que só a tecnologia por si só, ela tem uma ação terapêutica, e isso é indiscutível, nós temos vários artigos científicos comprovando a sua ação, mas ela briga muito intensamente com questões contrárias, então, com uma má alimentação, com uma energia que nós estamos à nossa volta, que é energia de rádio, televisão, micro-ondas, energia de cabeamento de alta tensão, energia da própria tomada, da televisão, da tomada do celular, são todas frequências nocivas que interferem na frequência das nossas células. A gente está brigando ali com pessoas sedentárias, né? Pessoas que não têm o bom hábito de praticar atividade física, nós sabemos a importância disso, eu como fisioterapeuta, a senhora como médica. Então, quando eu falo para as pessoas, gente, não é só os produtos que podem trazer ou restaurar a saúde de vocês. A gente precisa tomar certos cuidados, tomar certas medidas para auxiliar que aquele produto ele tenha uma ação terapêutica muito mais eficaz, né? Porque querer passar a nossa responsabilidade para alguma coisa é muito fácil, mas a gente também tem que fazer o nosso papel. Então, por isso que eu gostaria que a senhora falasse desde os 6 pilares relacionados à saúde, principalmente à saúde da mulher, como se desenvolvem essas doenças, para que a gente mostre para o nosso público que não é somente determinada coisa que vai ajudar em uma disfunção, em uma doença, que a gente precisa de um conjunto, precisa de um todo, né? A própria Organização Mundial de Saúde define a saúde, ele fala que saúde não é apenas ausência de doença, é a integração entre corpo, alma e espírito. Então, você tem que ter uma integração de tudo, do seu bem-estar social, do físico e do espiritual. Então, a gente já começa a ver que a coisa não é tão... foi o que eu falei da vez anterior, né? É simples de entender, mas não é fácil de ser disciplinado ao ponto. Muitas coisas que eu vou falar aqui, muitos já sabem. Mas não acham, de repente, que pode não ter um impacto tão positivo apenas por não terem se permitido a experiência da mudança. Então, eu vou fazer uma outra analogia que eu acho que é muito fácil de entender. Se eu pego uma semente, eu quero colher bons frutos, né? Eu quero fazer uma plantação e colher bons frutos. Não adianta eu focar apenas na qualidade da semente. Se eu pego aquela semente e jogo num solo que saiu de uma queimada, que não tem nenhum nutriente,
E se eu também não me preocupar com o tempo que eu vou molhar aquela terra, a claridade, a umidade, porque para que eu colha bons frutos, eu tenho que seguir um passo a passo de um processo para que aquele resultado ocorra. E eu não posso depositar toda a culpa em uma etapa do processo. É igual uma corrente. Uma corrente tem vários elos. Se um elo quebra, deixou de ser corrente. Todos os elos têm o mesmo grau de importância e eles são insubstituíveis. Quebrou, quebrou. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, intransferível, mas se a gente soma todos, eu tenho a força de uma corrente. Então, eu acho que é fácil de entender dessa forma. Então, eu tenho uma semente, ela tem que ter boa qualidade, o solo tem que estar adubado, eu tenho que estudar o que aquela semente é para vir qual fruto, qual é a profundidade, qual é a distância de uma semente para outra, o quanto que eu tenho que regar, porque se eu não me informar de cada etapa do processo, por que as etapas existem, qual é a importância de cada uma etapa que eu negligenciar, eu posso comprometer todo o sistema interferindo no resultado final. Então não adianta eu querer tratar queda de cabelo, faça um tratamento específico para isso que seja tópico. Tô dando um exemplo bem genérico, né? Vou lá, faço ozônio, aumento a oxigenação, aumento a circulação, tal, tomo uma vitamina que tem as vitaminas específicas lá para os aminoácidos que chegam no cabelo. Vamos pensar que o que é mais importante para o corpo? Seu coração bater, seus pulmões mandarem oxigênio para as suas células, o rim filtrar, ou seu cabelo ficar na cabeça bonito, que é o que a gente chama de extremidade, queratina, pele une cabelo. A gente chama de fâneros. O corpo ele é tão inteligente que ele tem um critério de hierarquia, de prioridade. O cabelo só vai ficar bonito se quando você comer o alimento que tem aquele nutriente ou aquela cápsula, estou até facilitando, tomei aquela vitamina, meu corpo tem que estar pronto para absorver aquela vitamina e a vitamina tem que atravessar o corpo inteiro e chegar no cabelo, porque se eu cheguei e tropecei no intestino preso, num fígado com gordura, num corpo inchado porque não se exercita, tudo que eu consumo de nutriente vai servir para apagar vários focos de incêndio que eu causei por não seguir as etapas do processo. E essa máquina aqui, não sei vocês, eu acredito em Deus, cada um tem a sua conexão, a sua espiritualidade, que seja o cosmos, que seja o universo, que seja a força maior, mas quem fez essa máquina fez com poder de precisão e de alta performance, que por mais que a gente estude, a gente não tem noção da capacidade de alta performance dessa máquina. Mas ela só devolve para a gente o resultado proporcional ao cuidado que a gente tem com essa máquina. Então, se eu tenho uma Ferrari, galera que gosta de carro, se essa Ferrari é gasolina, e eu paro num posto de gasolina, que eu sei que o combustível está totalmente adulterado, e além de botar gasolina, eu boto diesel. Não é porque ela é uma Ferrari, gente, que ela vai funcionar com combustível que não foi feito para ela. Então, essa máquina aqui, ela precisa... Vamos lembrar daquele homenzinho lá que morava nas cavernas, sarado, forte, que não adoecia, que acordava quando o sol nascia, ia pescar, caçar, colher. Começava a anoitecer, ele corria para a caverna, poupar a energia dele, fazer a comidinha dele. O que ele comia? Carne, legume, verdura, fruta, ovo, não sei se tinha na época, enfim, mas ele só comia o que a natureza oferecia para ele. Porque é exatamente aquele combustível que a máquina dele precisa para devolver a ele alta performance, saúde. O cara era musculoso, o cara tinha que caçar, o cara ficava sem comer, porque nem sempre ele conseguia a comida dele. Ou seja, a qualidade de performance dele era resultado do que ele fazia com ele. Então, hoje em dia,
A gente tem botão para tudo, a gente não levanta para mudar o canal da televisão. A gente não roda mais a manivela da porta do carro para subir o vidro porque eu tenho botão. O ser humano, com a tecnologia que veio para nos ajudar, também veio para nos acomodar. E pelo fato da gente parar de se movimentar, a gente acha que não precisa. Então, se eu pego uma Ferrari, boto um combustível errado e não faço revisão e manutenção dela, eu não posso exigir que ela tenha alta performance. Eu tenho que respeitar ou a quilometragem dela ou a data da revisão, né? E com isso tudo, mesmo ela sendo uma Ferrari, se ela rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem repouso, ela não vai dar conta. Ela precisa descansar. A gente precisa da nossa pausa, a gente precisa do sono. E o sono é o único momento que essa máquina faz um backup e o sistema imunológico, que a gente está tão preocupado em tempo de Covid, manter a imunidade íntegra, essa imunidade ela só vai ter condição de nos defender se a gente oferecer a ela um momento de descanso e de repouso. E não é qualquer hora que eu quero dormir, não. A gente tem uma maquinazinha, uma glândula chamada pineal, hipófise, hipotálamo e todas as glândulas de funcionamento do meu corpo. Por que eu tenho a pineal aqui em cima? Porque ela é a mais importante de todas, ela que manda em todo mundo. Ela vai mandando o comando nessa sequência e se a gente não cuidar e respeitar, desde o início vai virar um telefone sem fio. Vai chegar um comando todo errado aqui para baixo, vai ficar tudo doido e a gente não vai entender por que o intestino não funciona, por que o cabelo não para de cair, por que a queimação e o refluxo não para, porque cada dia que eu faço o exame de imagem eu acho um nódulo novo, eu faço o exame de imagem no meu útero tem um mioma, no meu ovário tem nódulo, na tireoide tem nódulo, no fígado tem nódulo. Da onde sai isso tudo? Nosso corpo só devolve o que a gente oferece para ele. Se ele está devolvendo algo diferente de saúde, é porque o que eu estou fazendo com ele não é o cuidado necessário para que ele devolva essa saúde. Então, quando a Josi fala de pilares, eu considero como pilares a qualidade do combustível que a gente bota nessa máquina, que é a alimentação, o reparo e a revisão dessa máquina, que é o exercício físico, eu tenho que estar de olho nisso. Eu tenho que botar essa máquina, eu tenho que ver a manutenção dela, se ficar parada enferruja. Eu tenho que ter descanso, eu tenho que saber o que é higiene do sono, o que é sono reparador, o que é melatonina, o que é interferência de uma luz no ambiente onde eu vou dormir, o que é eu ter um telefone carregando no meu ouvido na hora de dormir. Então, se eu não tiver essas informações, a imunidade continua apagando incêndio, ao invés de estar cuidando da nossa saúde. Eu tenho que ver a qualidade dos meus pensamentos. Porque se eu sou uma pessoa que só convivo com pessoa negativa, pessimista, que acha que a humanidade vai morrer com Covid e que isso é coisa de política e que não vai dar conta de ter espaço para acreditar que a gente também pode sair bem dessa, que a gente está se cuidando, que a gente está em casa, que a gente está fazendo o máximo que a gente pode fazer e que o lado bom existe, que ele pode acontecer sim. Só que só vai sobreviver quem eu alimentar. Se eu alimentar meus pensamentos de derrota, de destruição, vai acontecer, porque eu acredito, eu já estou antecipando o resultado. Ao passo que se eu escolher alimentar os meus pensamentos de vai dar tudo certo, eu estou fazendo a minha parte, eu venho fazendo há um tempo, eu não estou infringindo as regras, eu estou dentro de casa, ou quando eu saio com máscara. Por que tem que dar errado comigo, né? Então, a qualidade dos nossos pensamentos é fundamental. A nossa espiritualidade é fundamental, já está na definição da Organização Mundial de Saúde. Independente da religião que cada um tenha, inclusive o ateu, tá? Essa crença tem que ser respeitada. Trabalhe a sua crença dentro dos seus valores. Se você viver culpando Deus, culpando o universo, culpando tudo e não aceitando uma realidade,
você não tem de onde renovar sua força. Você não tem de onde acreditar que a vida vai muito mais além do que esse desafio. Você vai achar que o mundo vai acabar realmente, porque você não tem de onde tirar fé, energia, crença. A gente tem muito mais energia do que a gente usa. A gente precisa saber recrutar essa energia. E na espiritualidade a gente consegue muito isso. Falamos E 5 itens. essa questão dos pensamentos, essa questão da espiritualidade, inclusive das pessoas que estão à nossa volta, da energia das pessoas, tudo isso entra dentro daquele fator que a senhora comentou no início, com relação a um pensamento gerar uma cascata Emoção. hormonal ali, a emoção, gera uma cascata hormonal em que faz com que o seu corpo responda diante daquilo ali, né? Então, se você tende a caminhos mais negativos, a tendência é que o seu organismo ele deprima. Os hormônios que são liberados são hormônios que te geram uma confusão metabólica, porque não são hormônios saudáveis, o metabolismo acaba sendo alterado e, obviamente, que atrapalha todo o sistema imunológico, né? Então, isso tem tudo a ver com o que a senhora falou no começo. Exatamente. Então é aquele tal do telefone sem fio. Manda um comando, tem tanto obstáculo no meio do caminho que aquilo vai mudando, aquela informação vai mudando, 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 e no final não vai ter aquele resultado que a gente esperava, né? E o último item, não menos importante, é o check-up. A gente precisa ter a certeza se nós estamos, pelo menos se nós não estamos doentes, sabendo que o check-up normal não diz nada sobre a sua saúde, só diz que você não está doente. Mas ele é fundamental para ver se sua glicose ou açúcar está normal, se está faltando hormônio da tireoide, se seu cortisol da suprarrenal já esgotou, se está faltando vitamina, proteína, se está sobrando o que não precisa e se está faltando o que precisa, porque aquilo ali é o primeiro passo de uma correção imediata. A partir do momento que a gente está dando matéria-prima para apagar aquele incêndio que a gente já identificou, o corpo tem mais tempo e mais espaço para trabalhar a favor da nossa saúde. E se a gente bota aqueles tópicos para a gente ficar em alerta do que está ao meu alcance hoje e eu estou precisando melhorar. Porque de repente uma pessoa é o treino, a outra é a qualidade do sono, a outra é a espiritualidade, a outra é a alimentação e a outra é tudo junto. Não precisa se desesperar. A partir do momento que a gente tem a informação, a gente tem a opção de escolha. O que eu fico triste é que muitas pessoas não têm a informação e não têm a opção de fazer as melhores escolhas. Porque ela só deu uma informação dentro de um quadradinho e ela acha que a realidade toda se resume naquele quadradinho. Não foi além. Vai num profissional que saiu da faculdade e acha que tudo de saúde se baseia naquela informação. Ao passo que tudo que está ali é doença, não é saúde. Compõe, é uma informação fundamental, mas se eu ficar olhando só aquilo, eu vou chegar tão atrasado, eu vou deixar de corrigir tantas coisas, de ter resultado de altíssima performance, e às vezes até sem remédio, né? E é isso que a gente busca, não precisar do remédio. Ajuste de despertador para acordar mais cedo, dormir mais cedo. Ajuste na dispensa, era o que eu estava falando na live anterior. Mais importante do que o que você vai comer é o que você não vai comer mais. Começa a pontuar aquilo que você já sabe que te atrapalha, aquele excesso de enlatado, embutido, condimento, açúcar, refrigerante, aquilo tudo que você sabe que é para alimentar as suas emoções, na fuga, e não seu corpo. Separa aquilo para quando precisar, não fica na sua frente não, senão você vai pegar. Porque atualmente a gente está emocionalmente desestruturado, a gente está vulnerável, a gente está inseguro, a gente perdeu o controle, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe as novas regras, as novas notícias, e a gente está vulnerável. Por isso que a gente precisa se blindar ainda mais, não é só para não pegar o Covid, não. É para a gente superar todos os obstáculos que a vida nos apresenta diariamente. E para isso que a gente está aqui.
não para passar pela vida, mas se orgulhar de viver a vida intensamente, com vontade, com energia, né? Sendo produtivo. E é o que eu falo, a gente só passa para o outro que a gente tem. E eu acho muito legal quando a gente é luz no caminho do outro, quando a gente leva uma informação, uma esperança, mas eu só posso levar o que eu tenho. Então não é feio e nem é egoísmo eu cuidar de mim, não. Eu preciso parar agora para cuidar de mim, né? Eu preciso tomar meu banho demorado, eu preciso ouvir a música que eu gosto bem alta, eu preciso criar rotinas nessa loucura que a gente está vivendo para o nosso cérebro, para o nosso corpo se sentir cuidado, se sentir acolhido e ter a oportunidade de mandar produzir essas substâncias que tanto faz bem para gente. E quanto mais a gente fizer isso, menos necessidade a gente vai ter do refrigerante, do docinho, do açúcar e daquelas fugas que a gente faz por merecimento. Ah, eu tô tão triste que eu mereço erradinho, né? A gente pode fazer isso, a gente pode negociar, mas com intervalo entre elas, não todo dia, senão o nosso corpinho não vai aguentar. Verdade. Eu vou replicar aqui um pensamento de um médico espanhol que infelizmente já faleceu. Ele foi meu mentor na minha monografia de faculdade, quando eu fiz a minha monografia de faculdade em cima dessa tecnologia da fototerapia. E esse médico espanhol, que é o Dr. Carlos Nogueira Pérez, ele foi um dos meus mentores para a concretização desse trabalho. E ele foi um dos maiores estudiosos sobre fototerapia no mundo, sabe? Ele foi, assim, uma sumidade no assunto. E ele falava o seguinte: nós somos 60 trilhões de células. Eu, Joselisa, sou agora 60 trilhões de Joses. E esses 60 trilhões de células são elas que me formam, são elas que dão a esse ser, né? Que formam a Joselisa. Então, elas precisam comer, elas precisam descansar, elas precisam respirar. E a gente precisa pensar em cada célula do nosso corpo, como que elas estão se alimentando, como que elas estão descansando, como que elas estão repondo as suas energias, e para dar para o nosso corpo essa qualidade, né, essa saúde. Se elas estão saudáveis, eu estou saudável. E tudo que eu ingiro, tudo que eu estou ingerindo no nosso dia a dia, eu tenho que pensar nas minhas células. Eu não tenho que pensar na Joselisa como um todo. Eu preciso pensar nas minhas células. Aquilo vai ser bom para as minhas células? Elas vão se sentir, elas vão ficar bem, elas vão se nutrir? Aquele alimento, ele tem nutriente suficiente para que aquelas células fiquem saudáveis? Eu preciso muito pensar nisso. Ele falava demais com relação a isso, né? Uma outra questão que a gente comenta bastante com relação à saúde, dessa parte energética, é que todas essas energias que estão à nossa volta, pensando com relação hoje em dia, a gente não pisa mais na areia, a gente não pisa mais na terra molhada, a gente não pisa na grama, a gente toma pouquíssimo sol. Eu falo que o universo, ele disponibiliza tanta coisa boa para a gente e a gente está negligenciando isso, né? Infelizmente. Então, a gente toma pouquíssimo sol quando toma. Passamos praticamente o dia inteiro fechado em caixas de concreto, né? Que são as paredes da casa ou a parede do escritório. Tudo isso impede que as nossas células entrem naquela mesma frequência energética do planeta. É a frequência natural do nosso corpo, que está diretamente ligado com a frequência do planeta, que está ligado com a frequência da nossa galáxia, que está ligado com a frequência do nosso universo. E isso tem sido negligenciado, isso está tendo uma interferência muito grande, ano após ano. Essas ondas nocivas magnéticas, elas têm provocado com bastante intensidade a formação de clústeres no nosso organismo, que são essa união dessas moléculas de água. Elas estão se unindo cada vez mais, formando moléculas grandes ali no líquido intersticial, da onde impede que as toxinas, os dejetos celulares sejam expelidos, onde impede que essa célula seja nutrida, que ela seja oxigenada com bastante qualidade.
E tudo isso vem dessa interferência que nós, ano após ano, como a senhora falou no início, né? Aquele homem que era saudável, que se alimentava saudável, ele vivia na natureza. Ele tinha uma outra frequência energética, porque o que tinha de maior energia no planeta que a gente recebia eram os relâmpagos. Hoje a gente tem energias de alta frequência e energias de baixa frequência. E antes também se achava que as energias de alta frequência, né, os raios ultravioletas, raio gama, eram as energias que provocavam instabilidade no nosso organismo. Hoje já se estuda essas energias de baixa frequência, que há um tempo atrás falava, né? Imagina, energia de celular vai interferir na nossa saúde. Que isso? E hoje a gente já sabe que essas interferências de ondas de baixa frequência, elas estão diretamente ligadas com o psíquico, né? Principalmente falando ali da glândula pineal, da hipófise, do hipotálamo. Elas têm uma grande interferência nessas três glândulas. Então, essa eu falo constantemente, você precisa usar essa tecnologia, porque aqui nós estamos estudando isso, aqui, esse aparelho é o meu aparelho de pesquisa, que é o chamado Kenkobio, ele é um aparelho eletromagnético, que tem 3 tecnologias aqui, ele trabalha o eletromagnetismo pulsátil, ele tem a fototerapia e os íons, acoplado tudo no mesmo equipamento. Eu trato tudo com isso aqui, doutora Keila. A gente tem vários casos referentes a isso. Em qualquer área da saúde, a gente tem trabalhos complementares com esse equipamento. Tratamos com a fototerapia também. Mas eu falo, gente, uma coisa depende muito da outra. Tudo está ligado. Eu não consigo ter um bom resultado se eu uso a fototerapia, que é uma energia, uma onda eletromagnética que vai romper esses clusters e fazer com que essas células recebam tudo que é de melhor para elas ficarem saudáveis, se por outro lado eu estou ali bombardeando o meu corpo com uma má alimentação, com sono de péssima qualidade, com um sedentarismo e com esses aspectos, estresse, com aspectos emocionais, com tudo isso, eu estou brigando. Então, assim, eu tenho um resultado, é claro que eu tenho, mas eu estou brigando com uma coisa muito grande, então esse resultado não vai ser tão efetivo. Em contrapartida, eu também tenho ali, eu posso ter uma boa alimentação, atividade física, um sono de qualidade, tudo ali organizadinho, tudo certinho, mas se eu não tiver ali um material que brigue com essa interferência eletromagnética que nós estamos vivendo atualmente, que são muito intensas e são nocivas, isso também não vai ter um resultado de qualidade, com tanto benefício como poderia ter. Então, eu preciso do casamento das duas coisas para que haja um efeito benéfico, um efeito positivo e que a gente possa aproveitar o todo, o máximo de cada coisinha que nós fazemos, né? Para que a gente tenha esse retorno da saúde. Por isso que eu defendo tanto aqui no canal do Saber Saúde o uso da tecnologia, da fototerapia de uso contínuo, de uso constante, para que a gente consiga restaurar o nosso organismo, principalmente pensando ali nessas moléculas do cluster, pensando nas nossas células, para que a gente use um aparelho eletromagnético, pensando nessas energias, essas interferências eletromagnéticas do nosso planeta. Para a senhora ter ideia, tem uma manta de fóton que nós colocamos em cima da cama. Isso tem uma pesquisa feita na Argentina por 3 professores argentinos. Eles demonstram as forças telúricas, as forças geopatológicas da Terra, né? Que é aquelas ondas de Hartmann, as ondas Curie e aquela veia de água que fica no subsolo da Terra. A ligação dessas 3 ondas gera um campo eletromagnético bem nocivo, geopatológico para a nossa saúde, quando tem uma cama ali em cima. É onde estuda-se a radiestesia, né? Onde se entra ali o campo da radiestesia. Quando você fica com a cama ou uma cadeira de escritório ali em cima, aquilo tem uma interferência muito grande nas nossas células, no nosso organismo e acaba gerando doença. E essa manta de fóton foi pesquisada em 2018. Ela consegue anular esse campo geopatológico em até 1,30 m acima da sua cama, que você anula essas forças patológicas, não precisa mais mudar a cama de lugar.
Tudo protetor ali. Um estudo, exatamente, para ver o poder que tem isso. Isso a gente está falando de forças da Terra, né? E você consegue anular. Então, imagina essas ondas eletromagnéticas que estão à nossa volta. Então, é de extrema importância fazer com que tudo case, que tanto os nossos hábitos diários, quanto essa nossa tecnologia, que elas se casem para que haja restauração da saúde. A gente tem a cultura brasileira, infelizmente, ela não prioriza a prevenção. A gente não fala muito na prevenção, a gente não gasta dinheiro com a prevenção, né? Não é gastar dinheiro, na verdade, é um investimento. Eu chamo de é, investimento, né? mas é isso mesmo, a senhora me corrigiu perfeitamente, porque é isso que a gente deveria ter como consciência, que nós estamos investindo em nós, na nossa saúde. Então, a gente prefere utilizar esse dinheiro para um bem material, um carro, um bom restaurante, mas esquece de fazer um bom investimento na gente, né, na nossa saúde. Na verdade, na prevenção dela, né, na prevenção de doenças. Então, Promoção à saúde, que é o que eu falo. A gente tem que promover a saúde. perfeito, perfeito. E essa foi a razão, assim, de eu trazê-la pelas todas as informações que a senhora já vem falando e que eu venho acompanhando no seu canal. Vi a sua live falando do intestino, daqueles alimentos que são nocivos para o intestino, Inflamatórios, né? inflamatórios, altamente inflamatórios, o prejuízo disso para a nossa absorção dos nutrientes. Então, eu venho já acompanhando e percebendo, assim, dentro de todo de toda essa informação que tem a ver, né, o meu assunto com o seu assunto. A Sem nossa dúvida, live totalmente. Vai acabar, né? ela tá caindo. A senhora se incomoda de eu lhe chamar só para a gente fazer, só Não, para a gente não, se pode fechar despedir? para salvar, né? Tá, eu vou fechar para salvar, a gente vai retornar e vocês retornam com as perguntas, tá bom? Até daqui a pouquinho, até já. Então vamos lá. A Silvinha está perguntando: a endometriose é proveniente de quê? Vamos lá, eu tô puxando aqui para ver se eu olho também, eu não consegui achar nada. Então vamos lá, a endometriose ela se comporta como uma doença autoimune. O que é no início, né? Endométrio é o nome de uma célulazinha de dentro do útero que por algum motivo ela saiu do útero e foi parar em algum outro lugar. Geralmente a gente tem o útero, tem a trompa e a trompa no final tem o ovário. Tem um canal, é um canudinho aberto, tem um caminho aberto. E por refluxo, né? Ou durante a menstruação, por algum motivo, uma célulazinha daquela ganha a barriga e ela pode grudar em algum lugar. Intestino, bexiga, na própria trompa. E o que acontece? Como é uma célula que depende de hormônio, né? Toda vez que menstrua, dá aquela dor absurda, interfere no ciclo, no fluxo. E o tratamento convencional é bloquear a menstruação. Deixou de menstruar com o anticoncepcional, aquela célula fica dormindo. E eu tenho, inclusive, um vídeo de endometriose, porque tem vários estágios, a gente precisa ver qual é o momento e qual é o custo-benefício de prejuízo daquela mulher com endometriose, qual é o estágio, se já operou ou não, se já teve aderência ou não. Mas o que eu posso resumir é o seguinte: é uma doença inflamatória, é uma doença que, por existir, independente de ter localizado ou não, aquela célula perdida, ela está causando uma reação inflamatória ali no corpo e ela pode dar sintomas à distância, o que a gente chama de inflamação crônica subclínica. Está inflamado cronicamente de uma maneira onde eu não sinto sintoma, eu não percebo, mas as minhas células estão sofrendo. Algumas coisas estão acontecendo ali. Então, alimentos estimulam a inflamação dessas células. Açúcares, leite e trigo, principalmente, porque o leite tem uma proteína chamada caseína, o trigo tem uma proteína chamada glúten, que quando o intestino absorve,
não consegue absorver muito bem, já estimula uma reação inflamatória ali. Então, são alimentos que a gente pede para evitar, não só para endometriose, mas como qualquer outra doença autoimune ou que tenha um comportamento autoimune. Fibromialgia, vitiligo, psoríase, lúpus, transtornos comportamentais como autismo, Parkinson, Alzheimer. Então, tudo isso tem um comportamento inflamatório crônico. Então, a gente tem que avaliar se a gente vai usar hormônio sintético, biológico, tem um monte de detalhe. Mas eu não sei exatamente, a pergunta é proveniente de quê? Então, é proveniente disso aí. Uma célusinha que saiu, implantou em outro lugar e está causando uma inflamaçãozinha crônica ad eterno. Ou ela é retirada cirurgicamente, mas como é nível celular, podem ficar outras e o processo continua desenvolvendo. Tem duas perguntas aqui referente ao intestino. A primeira é se o intestino tem uma correlação direta com o sono, interfere no sono. E a segunda é por que o intestino é chamado de segundo cérebro, se isso é verdadeiro. Tá. Então, tem a ver com o sono, sim. No intestino, a gente produz 90% da nossa serotonina. Serotonina, tudo que mexe na cabeça a gente chama de neurotransmissor. É um hormônio neurológico. Então, a serotonina é um neurotransmissor que mais equilibra o cortisol. Quem é o cortisol? É aquele quando a gente está acordado, preocupado, agitado. É o hormônio do estresse e da ansiedade. Se o meu intestino não está bem de saúde, eu deixo de produzir a minha serotonina, que é quem equilibra meu cortisol. Cortisol alto, ansiedade, impaciência, agitação, insônia, pesadelo, terror noturno. Então tem muito a ver, sim. E por que o intestino é considerado o segundo cérebro? Tem até uma frase que a gente fala que a gente é o que a gente come, mas já acho que a gente é o que a gente tem a capacidade de absorver. E o intestino é a parte final de todo o aparelho digestivo, responsável por absorver todos os nutrientes daquilo que a gente escolheu comer. Então, a gente tem que ver qual é a qualidade dos nossos alimentos. E mesmo sendo bons alimentos, como está a minha capacidade de absorção desses nutrientes? E como a minha vida depende dos meus nutrientes, da minha alimentação, o intestino, e ele que dá o comando da qualidade de como todo esse corpo vai funcionar, ele foi chamado de segundo cérebro, porque ele é um órgão que absorve nutrientes, elimina toxina, as fezes, e produz hormônios. Então, ele tem funções vitais à nossa saúde e à nossa vida. Só uma curiosidade. Não tem quando fala que a pessoa está enfesada, braba, mal-humorada, excesso de fezes. Ou seja, o intestino que não funciona bem, o intestino preso, que é aquele movimento de peristalse não funciona, ela está enfesada, intoxicada, mal-humorada. Então, tem tudo a ver. Muito bom. Tem uma outra pergunta. Gente, eu só não estou conseguindo ver o nome de vocês, de quem está fazendo a pergunta, porque eu não estou vendo aqui pelo meu celular, eu estou vendo pelo celular do meu assessor particular, meu marido. Então eu vejo, só gravo a pergunta e não estou gravando o que está fazendo. Mas tem uma aqui perguntando como pode amenizar os efeitos da menopausa, os sintomas da menopausa, que eu acho que ela deve estar sofrendo. Tá, vamos lá. Se existe alguma coisa. Existe. O mais importante, a gente não usa o termo reposição hormonal. A gente usa modulação hormonal. Antes da menopausa tem o climatério, que são 2 anos aonde o ciclo já começa a ficar meio irregular. E o interessante é modular, complementar os hormônios. A gente não está falando de hormônio sintético, remédio, a gente está falando de hormônio biológico, ou seja, biológico é o que o corpo produz: estrogênio, progesterona e testosterona.
Os remédios são estrógenos e progestágenos. Mudou o nome, mudou a molécula, mudou a substância. Então, o que a gente faz é devolver ao nosso corpo o que ele está perdendo e precisaria continuar com aquela substância. Se eu já cheguei atrasado, se a menopausa já está instalada há mais de 2 anos, eu tenho outros critérios de avaliar esses hormônios. Então, a reposição hormonal é o tratamento da menopausa, porque eu devolvo ao meu corpo os hormônios biológicos que eu perdi. E em sendo biológicos, eles têm um comportamento diferente para câncer, entendeu? Então, muitas pessoas podem usar. As restrições de reposição de hormônio biológico são mínimas, cada caso avaliado individualmente. Mas tem fitoterapia, tem chá, tem simicifuga, tem muita coisa boa aí para usar sim. Tem uma pergunta aqui da Carol de Campos. Ela está falando como repor a testosterona em uma mulher menopausada e com alopécia androgenética. Primeiro, a gente tem que ver se ela realmente precisa de testosterona, porque uma mulher precisar de reposição de testosterona, muitas outras coisas já têm que ser avaliadas previamente. A mais comum para a mulher é o DEA, que é um hormônio da suprarrenal. SDHA, que é o sulfato de DEA. A partir do DEA, que é um hormônio de imunidade, o produto final dele é a testosterona. Então, indiretamente, eu organizo a testosterona sem correr o efeito dela aromatizar, cair cabelo, ter acne, pele oleosa, irritabilidade, mesmo que a testosterona seja biológica. Então, eu tenho que ver se realmente é testosterona, se ela seguiu passo a passo de tudo que era prioridade para a gente não ter efeito colateral. Joia. O Takashi Kozuka, que é o diretor da empresa que fabrica esses produtos que eu trabalho, que é da Kenko Pato, ele está falando aqui uma curiosidade. Ele disse que a ortomolecular foi uma grande porta de entrada da fototerapia no Brasil, em especial com a escola do professor Efraim Oswell e Carlos Jardim, que são grandes amigos e realizaram grandes trabalhos. Não sei se a senhora ouviu falar desses dois Sim, já fiz as professores. minhas formações todas com eles, com o Efraim, que o curso acontece em São Paulo. A gente tem um congresso anual de ortomolecular, que é referência no país, é nome de referência, sim. E no Rio de Janeiro, por eu ser carioca, eu acompanhei muito o doutor Arthur Lemos. Então, são as duas feras no país aí de ortomolecular, verdade. Deixa eu só voltar na Carol, que ela falou que o médico indicou o DEA e o cabelo despencou. Deixa eu dar uma informação que eu acho muito importante. Por mais que a gente tenha informações de saúde, e que nem tudo que a gente sente é doença e nem tudo a gente trata com remédio, a gente ainda cai num péssimo hábito, a gente profissional da área de saúde e a gente cliente, querendo usar medicações biológicas. O DEA é um hormônio biológico, é produzido por nós na nossa suprarrenal. Mas a gente quer usar como sintomático. Para que ele serve? Eu tenho isso, eu vou tomar isso. Só que o nosso corpo ele não funciona dessa forma. Se você tiver um olhar alopático para a sua saúde, a chance de você errar vai ser gigante. Se você fizer um exame de sangue numa mulher, olhar que a testosterona está baixo e achar que porque aquele número está baixo, ela precisa de testosterona, você vai errar feio. Você tem que saber quais são os passos para que aquela testosterona esteja ali e o que eu preciso fazer antes de repor a própria testosterona. Porque se eu ficar com um pensamento alopático, infecção, antibiótico, inflamação, anti-inflamatório, dor, analgésico, eu vou errar. Porque fitoterapia, hormônio biológico não funciona dessa forma. Eu não olho o papel, eu olho a pessoa e vejo o que ela precisa. Porque se eu dou um DEA olhando um papel,
numa cascata de desdobramento dessa matéria-prima, ele tem vários caminhos a seguir, vários. E ele pode não seguir o da testosterona, pode seguir o da dihidrotestosterona e dar tudo errado. Então, é muito mais complexo do que saber que o produto existe, viu o exame, tá baixo, eu reponho. É um quebra-cabeça de muitas informações. Às vezes, uma mudança alimentar melhora o hormônio, um ajuste de hora para dormir melhora um hormônio. Então, é muito mais comportamento e hábito, vem muito antes do que uma prescrição, mas a prescrição faz parte. E muitas vezes a gente pode dizer que a fototerapia e a eletromagnetoterapia também já facilita nesse processo, porque às vezes só é um pequeno detalhe ali é, é, com relação ao ambiente celular que está fazendo a diferença, a frequência celular que está fazendo a diferença. Então, às vezes, a gente nem precisa entrar com relação ao medicamento, entrar com relação aos hormônios em si, mas uns pequenos detalhes, às vezes uma tecnologia dessa pode fazer a diferença, como a gente já tem alguns casos relacionados nisso. A Cris está perguntando deixa eu quando é só que a dar senhora mais vai... só mais uma, guarda a pergunta aí. Não sei se vale a pena agora. Vai na pergunta que de repente eu volto, senão fica muita Não, informação. Pode a trazer. pergunta é quando é que a senhora vai fazer outra live aqui conosco? Assim que vocês sugerirem um novo tema, a gente volta com força total. Bacana. Deixa eu voltar aqui que eu acho que é uma informação importante de uma coisa que me assusta um pouco. Seguindo o raciocínio do pensamento alopático. A medicina preventiva, ela tem muito sucesso se bem aplicada. Bem aplicada é a gente pegar o manual dessa máquina, ler de frente para trás, de trás para frente, entender fisiologia, bioquímica e principalmente a resolver exceções. Porque fazer o que todo mundo faz é tranquilo. Agora, quando dá errado, a gente tem que resolver o problema também. O que me assusta muito é alguns profissionais que têm o combo do problema. A fórmula de ganhar massa muscular, a fórmula de perder gordura, a fórmula de queda de cabelo, a fórmula, porque cada um é único, igual uma digital. Então, a chance do combo da felicidade dar errado é muito grande. Aí vai falar que essa medicina não funciona, que é coisa de charlatão. Na verdade, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. E se deu errado, a gente já sabe a próxima alternativa, porque a gente sabe com quem a gente está lidando. Eu fico muito insegura e preocupada quando eu vejo isso. É o combo ou é o pacote de tal coisa. Se a gente estiver falando de doença, eu concordo. O tratamento do diabetes, o tratamento do hipertenso, o tratamento... Agora, quando a gente fala de erro de funcionamento, de disfunção, o que serve para um possivelmente não vai servir para o outro. Pegar a receita da amiga que deu certo, da vizinha que deu certo, é natural, não tem problema não. A gente pode estar causando uma confusão na nossa imunidade que a gente não tem noção da responsabilidade que isso é. Verdade. Doutora Keila, eu ouvi na live anterior que a senhora faz consulta, teleconsulta, não é isso? Telemedicina, então, é isso aí. Telemedicina. Então, para quem quiser, depois eu posso passar o contato da doutora Keila. Vocês entram no Instagram, entrem em contato direto com ela. Com certeza vale muito a pena fazer consulta e que seja uma coisa individual, que vocês passem individualmente o problema de vocês para que ela possa orientar de uma forma mais adequada, porque aqui a gente está falando de uma forma mais generalizada, né, doutora? O nosso objetivo é alertar, levar a informação que existem possibilidades, oportunidades alcançáveis,
né? E tá tudo, basta a gente querer, que a gente vai conseguir. É muito gostoso, é muito gratificante a gente viver a experiência da melhor performance, né? Um dia após o outro a gente conseguir se superar, isso incentiva a gente busca desafios realizáveis, e isso vira o combustível da gente caminhar cada vez mais. Exatamente. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui. Não quero mais tomar seu tempo, porque eu sei que a senhora deve estar super cansada. Peço desculpas por ter estendido ainda mais o horário. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui. Se não for pedir muito, gostaria de fazer um convite para uma próxima live, para a gente colocar mais informações aqui no Saber Saúde Science. A senhora viu que todo mundo adorou a sua presença aqui. Então, eu quero agradecer em nome de todos. Quero agradecer a presença de todos aqui. Uma amiga hoje falou que essa live ia estar cheia de estrelas e que a gente ia ser uma constelação. E assim foi. Foi tudo muito lindo, tudo maravilhoso e só agradecer. Obrigada, viu, pela sua disposição, por estar aqui conosco. E eu espero revê-la em breve. Obrigada pela oportunidade. Como eu falei, eu adoro conhecer novos terrenos, novas pessoas. Não acredito em coincidência, acredito em providência. A gente se permite conectar com uma frequência e numa sintonia daquilo que nos renova, que nos reabastece. E eu fico muito feliz desses encontros acontecerem, da tecnologia nos permitir isso e de conhecer pessoas novas, e adoro aprender coisas novas. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você e de coração me coloco à disposição. Ainda bem que a gente tem a telemedicina hoje, menos uma fronteira, uma barreira, aonde com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito e com o mesmo foco e com o outro querendo, que eu digo que a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, quem se compromete, quem fecha um acordo de parceria. Tamo junto, tamo junto. O meu 100% com o seu 100% tá legal. Agora o meu 50% com o seu 50% tá tudo mais ou menos, o resultado é 50%. Essa matemática não funciona aqui dessa forma. Mas eu sempre só entro de cabeça dando os meus 100%. E eu tenho certeza que quem entra na sintonia está com a mesma proposta e o resultado não tem como ser diferente. Agradeço a oportunidade, agradeço por todos vocês estarem aqui até agora e realmente fico à disposição nas todas as mídias. A hora que precisar é só chamar. Joia. Gente, sexta-feira nós estaremos aqui com uma fisioterapeuta também muito fofa, trabalha com uroginecologia. Ela vai falar da saúde da mulher com relação à pelve e a parte ginecológica. É uma pessoa muito querida. Também peço que vocês recebam ela com muito carinho, porque vão ser informações assim espetaculares para nós, como sempre aqui no Saber Saúde. Doutora Keila, uma boa noite para a senhora, um bom descanso. E Deus abençoe a todos vocês. Um abraço virtual no coração. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.